importante é sabermos que em cada 100 portugueses há 25 que dormem mal. E por isso mesmo é deste assunto que vamos falar com a doutora Teresa Leonardo. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Teresa. Fomos para a rua perguntar às pessoas como é que é esta questão dos hábitos com o seu sono, se deitam sempre à mesma hora e quantas horas é que dormem por noite. Vamos pôr a dormir melhor. A senhora deita-se sempre à mesma hora? Não, mais ou menos. Geralmente agora, mais ou menos, 11 horas, meia-noite, 11 horas, meia-noite. Deito-me aí por volta das 10h30. Por volta das 11 ou meia-noite? Normalmente, sim. Praticamente, sim. Não, isso é impossível. Não. E normalmente quantas horas é que costuma dormir? 5, 6 horas diárias. Eu deito-me 10 horas e acordo às 6h30 da manhã. 8 horas. E umas 6 horas. O máximo 5 horas. 7 horas. Em média 8 horas. Tento dormir entre 6 a 8. Depende se o meu filho me deixa adormecer cedo ou tarde, ó senhora. Tenho que ser sincero. Assim, em média, o quê? 5, 6 horas? 7 horas, no máximo. Saber que 25% dos portugueses dormem mal é um bocadinho aflitivo. Tem implicações na saúde física e mental, não é? Física e mental, muitas implicações, não é? O sono, o ciclo sono-vigília é reparador e faz parte, é tão importante como o exercício, como comer bem, está tudo interrelacionado e, portanto, o dormir bem. Muitas vezes não é tão importante como se possa pensar a quantidade de horas que se dorme, mas a qualidade, porque muitas vezes as pessoas dizem dormi 10 horas, mas acordei cansada, continuo-me a sentir cansada. Esta pergunta de deitar-se sempre à mesma hora, isso é importante. É importante. É porque é uma questão de disciplinar o sono. Disciplinar o sono. A higiene do sono faz parte, é uma das regras e é importante porque devíamos fazer isso, não é? Deitar relativamente à mesma hora e acordar à mesma hora. Uma noite ou outra tem que ser mais tarde, mas... Sim, e também devíamos, claro, é óbvio, nós cada vez nos estamos a deitar mais tarde. É verdade. E, portanto, estamos a dormir a correr, a dormir poucas horas. Dormir à pressa. E a dormir à pressa, exatamente. Dormimos à pressa. Hoje é tudo feito à pressa. Portanto, sem qualidade. E quanto ao número de horas, ao longo da nossa vida, as necessidades também de sono vão mudando, não é? Uma criança, um bebê, dorme muito mais horas que, por exemplo, uma pessoa já adulta. Certo, é verdade. E os velhos, há quem diga, eu gosto da palavra velho, os velhos, por exemplo, têm a necessidade de dormir menos, é? Dormem menos, sim. Normalmente o que se diz, e os estudos, não é? Continuamos a estudar, é que mesmo as pessoas de mais idade devem dormir pelo menos 7 horas por noite. Podem não dormir muitas vezes por complicações físicas ou outras coisas inerentes, mas devem dormir 7 horas. À medida que vamos realmente... A partir dos 60? A baliza agora é sempre os 60. Mas à medida A minha baliza agora é 60. À medida que nós vamos envelhecendo, desde que nascemos, realmente as necessidades fisiológicas vão diminuindo. O sono torna-se diferente. Um bebezinho dorme cerca de 17 horas. Depois, até aos 5 anos, 10, 15 horas. Depois passa-se a dormir. Um adolescente deve dormir cerca de 8, 10 horas. E depois dos 18, variações entre as 7 e as 9. Claro que há pessoas que dormem muito menos. E há pessoas que precisam de dormir mais. Sim, há pessoas que ficam bem com 6 horas, não é? Ficam bem com 6 horas. O nosso Presidente da República acho que dorme 4. Sim. Então, e porquê? Isso tem uma explicação. O sono tem ciclos de hora e meia, de 90 minutos. Portanto, 90 minutos, de hora e meia a hora e meia, o sono repete-se. Sim, é um jogo de futebol. É o tempo de um jogo de futebol. Fico a pensar. Não, sim, fiquei a pensar porque por isso o dormir, às vezes, ou seja, o que é a dificuldade, por exemplo, quando as pessoas dizem que acordam mal quando acordam com o despertador? Porque podem ser interrompidas a meio de uma determinada fase do sono, Exatamente. de um ciclo. E, portanto, o acordar naturalmente ou dormir 4 horas, portanto, 1 hora e meia, mais 1 hora e meia, 3 horas, 4 horas e meia, quem dorme 4 horas e meia pode dormir mais. 3 ciclos, normalmente dormimos 5 ciclos por noite, daí as 7 horas e meia. Durante cada ciclo, a fase profunda do sono vai diminuindo e vai aumentando o nosso sono REM, a parte dos sonhos, porque os ciclos são repetitivos. Portanto, se dormir 4 horas e meia, Todos os ciclos têm uma parte de sonho? Todas, só que o ciclo são 90 minutos e tem 4 fases: sono superficial, sono profundo e depois o sono REM. O sono REM é aquele em que nós temos uma atonia muscular, o corpo não se mexe, mas os olhos mexem-se, a atividade cerebral é como se estivéssemos em vigília. Porquê é que não nos mexemos? Porque se estamos a sonhar, se nos mexêssemos andávamos, era o sonambulismo. Pronto, e isto repete-se, vai-se repetindo. Até há pouco tempo atrás, pouco tempo é que diz, há 100 anos atrás, as pessoas não dormiam 8 horas de seguida.
Isto foi uma coisa com a Revolução Industrial, com o trabalho por turnos, com a luz, com a eletricidade, com a vulgarização da luz, da eletricidade. Até há pouco tempo atrás as pessoas deitavam-se mais cedo, depois do pôr do sol, dormiam cerca de 4 horas, depois levantavam-se, faziam as suas atividades recreativas e voltavam a dormir mais 4 horas. Isto é uma invenção do mundo moderno. Foi uma coisa que também nos foi posta. Mas é mais reparador este sono seguido de 7 a 8 horas do que esses sonos... Não tem que ser necessariamente. Não. Porque há pessoas que lá está, podem dormir 8 horas e dizem eu acordo cansada. Isso é o que acontece muito hoje. Aliás, fomos para a rua perguntar às pessoas se elas dormiam tranquilamente ou se dormiam acordando várias vezes durante a noite. O seu sono é tranquilo ou costuma acordar durante a noite? Quando eu não tenho os netos é tranquilo. Quando eu tenho os netos não é tranquilo. Quando eu tenho os netos, durmo diretas. Não, é pesado. É pesado. Acorda-me durante a noite. É toda a noite até de manhã. Tranquilo, normalmente sim. Neste momento com o meu filho não é muito tranquilo, certeza. Eu costumo acordar durante a noite. Porquê? Por causa do trabalho, responsabilidade. Aquele jovem é um pai recente. Isso só pode. Certamente. Com perturbações do sono. Está muito ansioso, tem que se tratar porque isso passa para a criança. Como é que é? Portanto, há pessoas realmente que acordam várias vezes durante a noite. Eu estou numa fase dessas em que acordo várias vezes. Pronto, o sono não é tão reparador. É o quê? Diz que é quando a cabeça está sempre a trabalhar, é um bocadinho Está sempre a trabalhar. Há vários tipos de insónia. Há aquelas pessoas que têm mais dificuldade em adormecer, não é? Que é a insónia inicial. Depois há aquelas que adormecem logo, mas acordam e não voltam a dormir, não é? Que é a insónia terminal, tipo acordam 5, 6 da manhã e dizem, doutora, mas eu não consigo mais dormir. E depois é que elas têm um sono fracionado. Claro que este sono não é tão reparador. O sono é um fator de stress, portanto conduz à ansiedade, a ansiedade à depressão, depois leva a que as pessoas façam abuso de comprimidos para dormir, de hipnóticos, de benzodiazepinas e entra-se num ciclo vicioso. Cria-se dependência? Cria-se dependência, portanto, mesmo quem o faz, é importante dormir, deve tomar, mas também deve deixar e substituir por medicamentos que curem. Mas também há estratégias para induzir a um sono tranquilo, não é? Sei lá, tomar um banho, há quem diga tomar um banho de imersão, etc. Sim, ouvir uma música relaxante, fazer exercício, mas não imediatamente antes de deitar. Deixar as preocupações para o dia seguinte. Deixar as preocupações. O pior é fácil. Sim, só que falar é fácil, não é? Falar é fácil. Mas estas coisinhas vieram estragar muito a qualidade do sono das pessoas. Exatamente. Então, hoje estamos numa sociedade 24 horas online. Pronto, então há um desgaste e um cansaço mental muito superior. Porque uma noite de sono, um trabalho físico, a pessoa se tiver uma noite reparadora, no outro dia está bem. Se tiver um trabalho mental, pode dormir e dizer eu continuo cansada. Porque a pessoa está sempre ativa. Tem as suas atividades, depois está sempre online. As várias redes sociais, a pessoa vai a um restaurante a tirar fotografias, vai ao ginásio a tirar fotografias e, portanto, está a pôr e está a ver o que o outro põe. Portanto, o cérebro recebe uma grande quantidade de informação. Se tivermos o nosso telemóvel, por exemplo, na mesinha de cabeceira, cai a mensagem, lá está o vamos responder, entretanto passa meia hora, passa uma hora. Portanto, isso são hábitos que têm que se realmente alterar. Temos que alterar, porque se queremos uma saúde saudável, é uma alimentação saudável, realmente, é fazer exercício adequado a cada metabolismo e a cada tipo de pessoa e depois um sono reparador. Mas será que a falta de horas de sono interfere na rotina e no trabalho? Então Vamos lá ouvir. Quando tem falta de horas de sono, no dia a seguir, ou seja, quando acorda, isso interfere na sua rotina? Não. Mantenho sempre a mesma rotina, aquelas horas. Não durmo de dia, não é? Se eu fosse dormir de dia, da noite não dormia. Eu sou reformada. No meu trabalho, não. Mas na minha rotina, sim. Não muito, mas isso é de capacidade de cada pessoa, acho eu. Não, porque eu não trabalho, não faço nada. Muito. De que maneira? Fadigas, cansaço e muito mais, não é? Não. Quando altera, toma um cafezinho e passa. Um bocadinho no trabalho, afeta-me um bocadinho. Se não dormir aquelas horas mesmo que tenho que dormir, o dia já não corre como deve ser. No cansaço, sim. Nota-se bastante o cansaço no corpo. E na cabeça também. Obviamente. Em que aspecto? Uma pessoa torna-se um bocadinho mais desatenta e a rentabilidade não é a mesma. Até se nota na relação com os outros, ficamos muito mais irritadiços. No humor, claro que sim. A qualidade de vida, o trabalho, tudo é afetado. Os trabalhos por turnos é muito difícil uma pessoa por turnos regular. Um aluno não terá o mesmo rendimento. Não terá o mesmo rendimento. Claro que é assim. Há umas pessoas que dormem mais horas, que necessitam dormir mais, outras menos, não é? Mas pessoas que tenham uma vida completamente ao contrário, como os padeiros, por exemplo, que trabalham de noite e depois têm que dormir de dia. Tenho muitos doentes assim, têm que socorrer, mas vamos evitar aqui as benzodiazepinas
benzodiazepinas ou os calmantes e fazer coisas que pronto, têm aqui uma fase de sono adiantada. É complicado. E é muito pior ainda para aquelas pessoas que numa semana trabalham, por exemplo, das 8 às 5 da tarde e na outra da meia-noite às 7. Os nossos colegas aqui. Nós estamos num mundo, não é, desde há um tempo para cá, em que se trabalha-se por turnos, em que as videoconferências, as chamadas de trabalho são frequentes, em que as viagens intercontinentais são rápidas e frequentes. Portanto, estamos num mundo, lá está, de 24 horas, com repercussões, claro, a nível da saúde. A fadiga, por exemplo, os acidentes por privação de sono levam a mais mortes do que os acidentes por excesso de álcool. Claro. Por exemplo, 1/3 dos acidentes, 30% mais ou menos, não chega a 1/3, são causadas por privação de sono. Daí haver um pico dos acidentes de viação de madrugada. E 80%, 80% causam mortes, são fatais. Portanto, é mais perigoso. A pessoa não dá por isso quando adormece ao volante. Não dá por isso. Não dá são casos fatais. Só para terem uma ideia, por exemplo, nós podemos passar 2 semanas sem comer, mas dificilmente passaremos 2, 3 dias sem dormir. Aliás, o Guinness acabou com esse recorde, porque potencialmente é fatal. Por alguma razão, nos interrogatórios, por exemplo, em ditaduras, claro, a tortura do sono é usada, não é? A tortura do sono, exatamente. Nomeadamente em Portugal. Falta-nos só saber quem é que dorme mais, os homens ou as mulheres? Quem é que dorme mais, o homem ou a mulher? O homem. Porquê? Tem o sono mais pesado, acho eu. Eu acho que é o homem. É o homem. Mas de que maneira? Eu acho que é a mulher. Porquê? Porque elas parecem que estão quase sempre a dormir, até dormem nos autocarros e tudo. Acho que é igual, isso não tem nada a ver. Tem a ver mais com a profissão do que com o sexo. A mulher dorme mais. A mulher dorme mais que o homem, não é? Porquê? Não sei lá, já vem da nascença delas, já é isso da natureza, não é? De dormir mais. É relativamente igual. Eu acho que hoje em dia é ela por ela 50-50, porque as mulheres também ultimamente têm trabalhado bastante. Se calhar as mulheres, não? Porquê? Por causa do sono de beleza. As mulheres, naturalmente. Porquê? Porque, olha, as mulheres estiverem grávidas, ficam em casa. 9 meses em casa, certo? Mais 1 ano ou 2 com o miúdo até ir para a escola, quem é que dorme mais? Elas ou nós? As mulheres ficam 9 meses em casa grávidas. Aquele homem está muito contrariado com as coisas. Aquele senhor anda a dormir pouco. O senhor precisa da minha ajuda, para recompor-me e ficar tudo bem, não é? Quem é que dorme mais, os homens ou as mulheres? É assim, teoricamente, e segundo os estudos, as mulheres têm necessidade de dormir mais e apresentam mais queixas em relação ao sono. Mas conseguem dormir mais ou têm necessidade? Teriam necessidade de dormir mais porque efetuam mais tarefas. Pois. Portanto, mais trabalho mental, fazem mais coisas ao mesmo tempo, têm mais desgaste durante o dia e daí deviam dormir ou deveriam dormir mais 1 hora. As queixas das mulheres são muito diferentes das dos homens, enquanto que os homens podem se queixar ou porque ressonam ou porque acordam, que é a apneia do sono e que existe tratamento. As mulheres não. Nos exames aparece tudo normal. As queixas das mulheres são mais relacionadas com a ansiedade, com a fadiga, com o dormir e estarem cansadas, continuarem cansadas, com as alterações do humor e daí, portanto, ser importante aqui a intervenção médica, aqui por exemplo, a minha intervenção mesmo como psiquiatra, o baixar os níveis de ansiedade, o aprender a viver melhor durante o dia e, muito importante, baixar os níveis de ansiedade. Eu, há um ano atrás, acabei a minha graduação em acupuntura médica, não tem nada a ver com a oriental, com a japonesa ou a chinesa, mas tenho muito sucesso a nível de tratamento de ansiedade, e, portanto, com a diminuição depois dos fármacos indutores de sono. Como é que consegue tratar as perturbações do sono, porque é disso também que estamos a falar, quando o ideal será não recorrer aos fármacos? Há vários tipos de fármacos. As pessoas que já recorrem ou que, se for inicialmente necessário recorrer a um ansiolítico, uma benzodiazepina, tudo bem, não pode ser, é por mais de 1 mês. Portanto, tem que se fazer um medicamento que trate de base, não é? Portanto, para deixar de estar ansioso, para deixar de estar deprimido, se já está, para deixar de ter as oscilações do humor. Depois de estar tudo normalizado, vou intervir então na qualidade de vida dessa pessoa. Claro. E então vou tentar que faça exercício, portanto, uns de manhã, outros à tarde, de acordo com o metabolismo, técnicas de relaxamento, exercício adequado a cada pessoa, porque exercício e alimentação adequada a cada pessoa, porque isto das dietas é muito fácil, mas eu dava outro tema, mas não pode ser igual para cada pessoa. Por exemplo, há um mito falso que é não se deve
comer hidratos de carbono antes de ir para a cama. Que é falso, porque as pessoas dizem, não se deve comer açúcares. Não se deve comer grande quantidade, mas deve-se comer, porque senão acorda-se à meia da noite e devora-se o frigorífico. E depois aí é que é muito pior. Portanto, há aqui muitas coisas e isto tudo está tudo relacionado com o sono. E cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa é uma pessoa e daí dever ter um médico que a acompanha na sua globalidade. Em relação aos comprimidos para dormir, cuidado, eles causam habituação. Há realmente muita... Saiu agora um estudo, só para terem noção, que os nossos adolescentes, sobretudo as raparigas entre os 13 e os 18 anos, 20% consomem benzodiazepinas e com prescrição médica. Portanto, alguma coisa começa a estar errada. E aqui no nosso ritmo de vida, na nossa qualidade de vida. Claro que é fundamental dormir, e se a pessoa não dorme, claro que socorre do comprimido para dormir, o médico passa, alguém arranja, é fundamental. Só que isso não se pode prolongar no tempo por causa de dependência. Temos de tratar o que está na origem disso. Sim. Se for com fármacos, é com fármacos. Se for com outras terapêuticas, desde que sejam adequadas, melhor ainda. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. Durma bem.